Evangelho de João, capítulo 2, do verso 23 ao verso 25, eu leio a Bíblia na linguagem de hoje. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia muito bem. Verso 25: ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada um pensava. Novamente aqui, meus irmãos, João traz para nós essa perspectiva da palavra, de que Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Quando nós lemos que Jesus é Deus, nós temos que entender que ele é totalmente Deus, na sua inteireza. E todos os atributos divinos também repousam sobre a pessoa de Jesus, porque ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Quando João retrata ou revela ou registra essa informação, é para que de fato não reste dúvidas na nossa mente, no nosso coração. Verso 24 diz que Jesus não confiava neles, até naquelas pessoas que professavam uma fé em Jesus. Nós vamos ver à luz do capítulo 7, quando Jesus faz um duro discurso sobre a água da vida, e alguns seguidores de Jesus chegam para ele e dizem: Senhor, esse discurso é duro demais para nós. E muitos discípulos, diz João capítulo 7, deixaram de seguir a Jesus, porque de fato eles não haviam compreendido a inteireza da sua fé. Mas aí o verso 25 ele é bem mais esclarecedor sobre a onisciência de Jesus. Ninguém precisava falar nada sobre qualquer pessoa. Ninguém precisava falar sobre quem era Filipe lá embaixo da figueira. Ninguém precisou dizer quem era a mulher samaritana que foi à beira do poço de Jacó. Ninguém precisava revelar que aquele homem que estava à beira do tanque de Betesda, 38 anos, estava doente há 38 anos. Ninguém precisava falar nada para Jesus, porque ele já sabia de tudo. E ele sabia de tudo porque ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ninguém precisava falar nada com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada um deles pensava. Eu quero que você nessa noite saia daqui com essa compreensão de que Jesus é Deus, que ele é onisciente e que ele sabe de todas as coisas. Mas eu quero também nessa noite apresentar para você um Jesus que ele é presente em todos os lugares, na minha e na sua vida. Um Jesus que, segundo o Evangelho de João, segundo a revelação de João, lá no comecinho do Evangelho, do capítulo 1, verso 1, João começa dando as credenciais ou apresentando Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de João começa dizendo que no começo, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Verso 2 do capítulo 1, desde o princípio a palavra estava com Deus. Verso 3, por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Então João já começa apresentando Jesus como Deus, apresentando a sua divindade, a sua onisciência, a sua presença, a sua eternidade. João apresenta Jesus como o verbo, como a palavra, ou no termo grego o logos. Jesus é aquele que estava com Deus, segundo João, mas ele vai além, é aquele que é Deus. Ele não apenas estava com o Senhor, mas ele também é Deus, e nessa perspectiva nós entendemos todos os atributos de Deus sobre a pessoa, ou sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas João fala ainda nesse começo do Evangelho que aquele que era Deus, ele se fez carne e ele veio habitar entre nós. Jesus, ele veio morar conosco. Jesus veio sentir as nossas dores. Jesus veio experimentar as nossas dificuldades, para que ele pudesse então, a partir da sua obra da cruz, nos redimir e nos salvar. E ao apresentar Jesus como Deus, João enfatiza a sua onisciência. E esse é um atributo divino. E eu quero que você passeie comigo agora em alguns textos da palavra de Deus que falam justamente sobre essa onisciência de Jesus. A primeira passagem nós já lemos, capítulo 1, verso 48. Natanael perguntando: de onde é que o Senhor me conhece? A segunda passagem nós já lemos também, João capítulo 4, verso 29 e o verso 20, a mulher samaritana: como que o Senhor sabe que eu tive 5 relacionamentos?
e eu estou no 6º relacionamento. Mas nós vamos ler agora o capítulo 5 e o verso número 6. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo aquele tempo que ele era doente. Jesus viu aquele homem à beira do tanque de Siloé, há 38 anos, talvez a sua Bíblia diz isso. Jesus sabia que ele estava lá há 38 anos. Como que Jesus sabia? Sabia porque ele era Deus. Capítulo 6, verso 41. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Capítulo 5, verso 41, perdão. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto vocês, eu os conheço, verso 42. E sei que não amam a Deus com sinceridade. Jesus disse: eu conheço vocês. E eu sei que vocês não amam a Deus com sinceridade. Meus irmãos, que palavra dura. Imagina Jesus falando isso para mim, falando isso para você. Elias, eu conheço você, eu conheço o teu coração. Eu sei que você não me ama com sinceridade. Eu sei que você é religioso. Eu sei que você é fariseu hipócrita. Irmãos, é uma palavra pesada. E talvez bem por conta desta palavra que muitos discípulos, segundo o capítulo 7, abandonaram, deixaram de seguir a Jesus. Porque eles ficaram impactados com essa onisciência do Senhor. Veja o verso, capítulo 6, o versículo 6, 61 e 64. Capítulo 6 do Evangelho de João. Você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode folheá-la. Encontre o verso 6 desse capítulo 6. João registra: ele sabia muito bem o que ia fazer na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Ele já sabia quantos pães e quantos peixes o menino tinha. Ele já sabia que ele iria multiplicar aquilo. Jesus já sabia que iam sobrar tantos cestos. Ele já sabia de tudo. Verso 61, desse mesmo capítulo número 6. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso Jesus perguntou: vocês querem me abandonar? Corrigindo, João capítulo 6, não capítulo 7. As pessoas resmungaram do discurso de Jesus sobre ser o pão da vida e disseram: Senhor, é um discurso muito pesado para nós. Eles estavam resmungando com eles mesmos. E aí Jesus no verso 61 revela esse conhecimento. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que estavam resmungando. Por que ele sabia, meus irmãos? Porque ele é Deus. Verso 64 do mesmo capítulo 6 de João. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creram. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele e sabia quem ia traí-lo. Desde o momento em que Jesus chama Judas para segui-lo, Jesus já sabia que Judas seria o traidor. E para finalizar, capítulo 7, verso 28 e o verso 33. Eu só marquei esses versículos porque nós lemos hoje até o capítulo 7 de João. Quem sabe essa minha lista vai aumentar até o final, até o capítulo 21. Mas veja o capítulo 7 de João, verso 28 agora, nesse momento. 7, 28 de João. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Por que Jesus responde isso para aqueles homens? Porque no verso 27, eles disseram assim: no entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde esse homem vem. E aí Jesus pergunta: vem cá, vocês têm certeza que vocês sabem quem eu sou? Então Jesus sabia o que eles estavam pensando acerca de Jesus. Que fantástico, meus irmãos, isso. E o verso número 33, para mim não me delongar muito, Jesus disse: eu vou ficar com você só mais um pouco e depois irei para aquele que me enviou. Jesus sabia que ele tinha mais 6 meses aproximadamente de vida, porque dali 6 meses iriam celebrar a Páscoa, e dali 6 meses Jesus iria para a cruz, e ele iria morrer. Então ele diz: olha, eu vou ficar com vocês mais um pouco de tempo, mas depois eu vou para a cruz. Por que ele sabia? Porque ele é, meus irmãos, onisciente. Amém? Isso não é tremendo para as nossas vidas? Jesus também é a revelação da palavra na eternidade. Jesus já estava na eternidade. Jesus, ele é a revelação, é a palavra sendo revelada no presente.
E João, a partir do capítulo 1, verso 5 até o final, João vai dizer que Jesus também, ele é aquele que veio para a redenção. Ele se fez carne para nos redimir. Aquele que era Deus, aquele que se revelou como palavra, agora ele se encarnou para revelar a nós a salvação e a graça. Então, o Jesus que existia antes da criação, o Jesus que estava presente na criação, e o Jesus que vai nos redimir, é o Jesus que está sempre presente. É um Jesus que ele é atemporal, um Jesus que não é ligado a tempos, a cronos, a relógio, a épocas. É um Jesus que está sempre presente e ele está em todos os lugares porque ele é Deus. Você tem essa compreensão sobre Jesus? Que ele está sempre presente, que ele está em todos os lugares, ele está embaixo da figueira, ele está com a mulher no poço, ele conhece os pensamentos, ele sabe tudo aquilo que nós vivemos. Agora, pois, então, o capítulo 2 do Evangelho de João, nós temos narrado aqui, meus irmãos, dois eventos importantes e principais. Primeiro evento, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, muito conhecido por todos nós. Jesus vai a Caná, na Galileia, e lá ele participa de uma celebração, participa de um casamento. Então nós podemos ver, Jesus vai a uma festa de casamento. Mas o segundo relato do capítulo 2, a partir do verso número 13 até o verso número 22, Jesus indo também ao templo. Então eu quero que você guarde essa ideia agora na sua mente. Jesus estava numa família, Jesus estava num casamento, Jesus estava dentro de um lar, Jesus estava numa casa. Ao mesmo tempo, ou depois, Jesus vai para o templo, ele vai para o lugar de adoração, ele vai para o lugar do culto, ele vai lá onde as pessoas iam para buscar vida espiritual. E um terceiro relato, que é o que eu comecei lendo nessa noite, o verso 23 ao verso 25, Jesus não está apenas em Caná, na Galileia, num casamento, ele não está apenas no templo, no lugar de adoração. João vai dizer que Jesus ele está dentro dos nossos pensamentos. Jesus que está presente em todos os lugares. Jesus que está presente e conhece todas as coisas. O Evangelho de João não foi escrito com caráter cronológico como os outros evangelhos. João, ele é um evangelho mais temático, ele não é biográfico. João apresenta 7 sinais de Jesus, e João apresenta esses sinais com apenas um propósito. Capítulo 20, no final do livro, verso número 30 e verso número 31, João, ele diz que ele registrou os sinais, ele registrou aquilo que Jesus fez com um propósito, e esse propósito está no verso número 30. Jesus fez diante dos discípulos, capítulo 20 de João, muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Aqui em João você vai ler apenas 7 milagres de Jesus, apenas 7 sinais, e o último sinal está no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Do capítulo 12 até o final de João, nós não vemos mais nenhum relato de milagre ou de sinal de Jesus. Por que João não se ateve a relatar todos os milagres? Porque os 7 sinais, milagres que ele registra, ele julgou necessários, suficientes para que nós conhecêssemos a divindade de Jesus, o senhorio de Jesus, a onipresença de Jesus e ele como Deus nas nossas vidas. Estes sinais foram escritos. E aí no verso 31, João diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, e que para crendo vocês possam ter vida por meio dele. O Evangelho de João, escrito mais ou menos por volta do ano 90, quando todos os outros discípulos já haviam morrido, para uma igreja que já havia se difundido por todas as regiões, um João que vai escrever agora já com uma tenra idade, ele num caráter pastoral, ele vai olhar para aquela igreja e ele vai reafirmar a fé, a confiança e a dependência daquela igreja na pessoa, na divindade, no senhorio de Jesus Cristo. Embora o milagre em Caná foi o primeiro e está revelado dessa maneira, a purificação do templo, lá na segunda parte do capítulo 2, é um relato que os evangelistas apresentam no final da vida de Jesus.
Mas João traz os dois eventos um próximo do outro, justamente para nos revelar esta perspectiva, o caráter da divindade e da onipresença e da onisciência de Jesus. João não está preocupado com cronologia, ele está preocupado em apresentar o Messias. Então ele agrupa esses dois eventos para trazer à nossa memória essa verdade da onisciência do Senhor Jesus Cristo. O foco de João era evidenciar os dois contrastes ou os dois textos que se complementam, apontando para a onisciência do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, meu irmão, se você tem alguma dúvida ainda de que Jesus é Deus. Eu não sei se você tem alguma dúvida ainda de que Jesus sabe o que se passa na sua mente e no seu coração. Eu não sei se há alguma dúvida para nós ainda que Jesus sabe tudo que nós fizemos debaixo da nossa figueira. Qual é a sua figueira? Qual é o lugar aonde você estava lá e Jesus sabe, Jesus conhece tudo aquilo que estava passando na sua mente e no seu coração. Vamos analisar um pouquinho mais esses dois eventos aqui, meus irmãos, de João capítulo 2. Volte o seu olhar para o casamento em Caná, na Galileia. Eu não vou entrar nos detalhes do texto, porque quero crer que você conhece esse texto muito bem. Você deve ter ouvido inúmeras pregações sobre essa multiplicação ou a transformação da água em vinho nesse casamento. Eu quero apenas enfatizar aqui esse detalhe da onipresença de Jesus, da onisciência de Jesus e da divindade de Jesus aqui nesse aspecto. Nós conhecemos a história, houve um casamento, Jesus foi convidado, ele estava lá junto com os seus discípulos, num dado momento da festa, não sei qual dia, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou o sexto, ou o sétimo dia, porque a festa de casamento naquela época durava mais ou menos uma semana, então as pessoas se alegravam, festejavam, e o texto diz que em algum momento da festa acabou o vinho, a Maria chega para Jesus e fala, olha, acabou o vinho, passa alguma coisa. Jesus responde para Maria, e algumas pessoas acham que é uma palavra dura, uma palavra desrespeitosa, mulher, o que tenho eu contigo? Mas na verdade Jesus está dizendo para Maria, olha, não chegou a hora de me revelar ainda diante das pessoas. Passado esse conflito, o fato é que Jesus, ele resolve o problema, ele encontra ali 6 potes de pedra, onde as pessoas lavavam as mãos, manda encher aqueles potes com água, e Jesus ora, e aquela água se transforma em vinho, é levado para o mestre da cerimônia, e a pessoa fica impactada, porque o melhor vinho estava sendo servido no final da festa. A tradição era o contrário, primeiro o bom vinho, e quando a pessoa já estava embriagada, servia qualquer vinho de qualquer qualidade. Mas Jesus, o mestre, na verdade, elogia o noivo, dizendo, olha, você guardou o melhor vinho para o final. Meus irmãos, essa palavra é muito importante para nós. Tudo que Jesus toca e transforma, ele faz melhor do que aquilo que a gente já estava experimentando, amém? Tudo que Jesus toca e transforma, ele torna sublime, sobrenatural, mais elevado, mais apreciado. Isso é muito importante para nós. Jesus, na sua onipresença divina, sendo Deus, ele reconhece e ele abençoa o casamento com a sua presença. Então, se você, jovem, adolescente, está em dúvida se vai casar ou não, Jesus abençoa o casamento, Jesus apoia o casamento, Jesus, ele aprova o casamento. Então não tenha medo de casar-se, desde que você case com uma pessoa separada por Deus. E aí, meus irmãos, os casais que desejam ter Cristo no seu casamento precisam convidá-lo para estar com esse casal na oração. Se você não chamar Jesus para dentro da sua relação conjugal, ele não vai estar em você. Se você não chamar Jesus para dentro da sua casa, ele não vai estar na sua casa. Se você não chamar Jesus para dentro da sua família, ele não vai estar na sua família. E é isso que eu quero destacar aqui desta passagem bíblica. Jesus, ele quer estar presente nas nossas casas, nas nossas famílias, mas para isso nós temos que convidá-lo, nós temos que abrir a oportunidade, nós temos que chamá-lo para que ele possa de fato se fazer presente em nossas famílias, dentro dos nossos lares. Não é porque ele é onipresente, que está em todos os lugares, que Jesus estará nesses lugares se ele não for convidado. E o texto é explícito no comecinho, dizendo que Jesus também foi convidado para estar naquele casamento. Jesus não foi lá de nariz de folha, né? Ele não foi lá sem ser convidado. Ele estava lá porque chamaram ele para estar lá. E a pergunta que eu faço agora, meu irmão, é: você tem convidado de fato Jesus para estar dentro da sua casa?
para estar no seio da sua família, para fazer parte da sua história de vida. Jesus é aquela cadeira a mais em volta da sua mesa. Jesus é aquele lugar a mais lá no sofá da sua sala. Jesus é aquele que está junto com você quando você está com a sua família para orar e ler a palavra de Deus. O fato é, Jesus está dentro das nossas famílias. Jesus está dentro dos nossos lares de verdade. Ou a gente apenas finge que Ele está lá. A gente apenas se convence que Ele está lá, mas na verdade quando vamos procurá-lo, nós não o encontramos, porque nós não o convidamos. Jesus quer estar presente dentro dos nossos lares. Ele transforma a água em vinho, Ele traz consolo, Ele traz alegria, Ele traz esperança, Ele traz vida. Por que é importante Jesus estar dentro da nossa família? Por que Ele deve estar dentro dos nossos lares? Porque nós nunca saberemos quando vai acabar o vinho. Nós nunca saberemos quando vai vir o problema. Quem poderia imaginar que no meio de uma festa de casamento acabasse o vinho? Meu irmão, quantas vezes as coisas acontecem de errado na sua vida e você não esperava, e você não planejava? Alguém se planeja para alguma coisa dar errado na nossa vida? Alguém planeja alguma coisa dar errado na nossa vida, no nosso dia a dia? Não, mas é quando essas coisas dão erradas que Jesus tem que estar presente ali, para que Ele possa resolver e nos ajudar nesse problema. Jesus está presente dentro dos nossos lares, Ele quer estar ali presente. Agora vamos para o segundo evento, a purificação do templo. João capítulo 2, do verso 13 até o verso 21. Este relato foi trazido por João para cá, logo após a multiplicação, a transformação da água em vinho. Na minha leitura, meus irmãos, justamente para evidenciar a divindade, a onipresença e a onisciência de Jesus. Aquele que está presente dentro das famílias, aquele que está presente na nossa casa, no nosso lar, é o mesmo que está presente no templo, é o mesmo que está presente no lugar da adoração, ou parafraseando para os nossos dias, é o mesmo que quer estar presente dentro das nossas igrejas, é o mesmo que quer fazer parte da nossa adoração, ou quer ser o objeto da nossa adoração. É aquele Jesus que vai tirar a ideia do templo como lugar fixo de adoração e de celebração a Deus, para dizer, olha, eu estou estipulando, estabelecendo uma nova metodologia de adoração. É aquele Jesus que, ao purificar o templo e mostrar zelo pela casa do Senhor, está dizendo, olha, isso aqui vai ser destruído, dentro de 3 dias vai ser reconstruído. E Jesus não falava sobre a construção, falava sobre a vida dele. E nós sabemos pela história que no ano 70 depois de Cristo, o templo é destruído e até hoje não foi reconstruído. Então Jesus já estava dizendo, olha, eu estou oferecendo para vocês uma nova forma de adoração. Esqueçam o templo, esqueçam essa construção. Agora a adoração é em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana no capítulo 4. Não importa se é no Monte Ebal, não importa se é no Monte Gerizim, vai chegar um tempo, mulher, e o tempo chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Não precisa mais necessariamente de um local físico. O local físico agora era o próprio Senhor Jesus Cristo, e Ele transfere isso para a igreja. O local de adoração hoje é a igreja. Ele transfere isso para nós. O lugar de adoração agora é o meu corpo. Paulo vai dizer isso, de que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então ele vai dizer que agora, meus irmãos, a adoração não é num lugar material, físico, pré-estabelecido. A adoração é em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo está na sua vida, ele está no seu coração. Você é o templo do Espírito Santo e você pode adorá-lo em todo e qualquer momento. O Jesus que se faz presente agora no nosso lugar, no local de adoração. O Jesus que veio para purificar o templo é o mesmo Jesus que quer purificar o lugar de adoração hoje. É o mesmo Jesus que quer purificar a minha vida, purificar o meu coração, purificar os meus pensamentos, trazer santidade, trazer reverência, trazer uma vida de intimidade com Ele. Da mesma forma que Ele se preocupou com os vendedores, com os cambistas, com as pombas, com toda aquela parafernália dentro do templo, no pátio do templo, melhor dizendo, é o mesmo Jesus agora que olha para a nossa vida e vê todo o lixo, todas as coisas que nós acumulamos dentro do nosso coração, e diz assim, olha, eu quero varrer tudo isso de dentro de você.
Eu quero liberar espaço na sua vida, no seu coração, porque eu quero estar ali, eu quero me instalar ali, eu quero me assentar no trono, eu quero chegar no teu santo dos santos, no mais íntimo do teu ser, para que possa haver uma verdadeira adoração. Irmãos, isso é fantástico. Jesus não está apenas purificando o lugar físico dos judeus, mas Ele está apontando para a purificação hoje da nossa vida, da nossa alma, dos nossos pensamentos. Ele está apontando para uma nova forma de adorá-lo em espírito e em verdade. A onipresença de Jesus não é só na nossa família, no nosso dia a dia, mas é uma onipresença também no nosso lugar de adoração, e que Jesus seja bem-vindo aqui dentro desta igreja, porque Apocalipse fala que Ele está à porta e bate. Se abrir a porta, Ele vai entrar e Ele vai cear. Ele vai estar ali, mas se não abrir a porta, Ele não vai estar ali. Se nós não abrirmos as portas do nosso coração e permitir que Jesus transforme e restaure o lugar de adoração, jamais haverá uma verdadeira adoração. Jesus purifica o templo porque Ele foi lá para restaurar o verdadeiro propósito do templo. E o propósito do templo qual que era, meus irmãos? Receber as almas aflitas, receber as pessoas cansadas, dar esperança através do culto a Deus, levar a palavra de consolo e de conforto. Mas o templo deixou o seu aspecto primordial e agora estava completamente desvirtuado. Era um lugar de câmbio, de venda, era um lugar desprezível, era um lugar de mentira, de suborno. Jesus vem para restaurar o verdadeiro propósito do templo. E o verdadeiro propósito do teu corpo é adorar a Deus. Você foi feito para adorar ao Senhor. Você tem um corpo para ser templo do Espírito Santo. O mesmo Jesus que se faz presente no casamento, se faz presente no templo. E eu finalizo, queridos, reforçando os versos 23 ao verso 25. É o mesmo Jesus agora que se faz presente dentro dos nossos pensamentos, ou dentro dos nossos corações. O Jesus que habita a nossa casa é o mesmo Jesus que habita a nossa igreja, mas é o mesmo Jesus que quer habitar o nosso coração. Ele sabe o que você faz dentro da sua família, Ele sabe como você é como pai, como mãe, como filho, Ele sabe se você se comporta bem, se você trabalha para o bem-estar da sua família, Ele sabe se você está zelando pela sua casa, pelo seu lar, construindo um lar alicerçado na palavra de Deus. Ele sabe tudo o que se passa no âmbito familiar. Ele sabe tudo o que se passa no seu âmbito de adoração. Ele sabe se nós lemos a Bíblia, se nós oramos, se nós jejuamos. Ele sabe por que nós vamos à igreja, por que nós participamos de um pequeno grupo. Ele conhece tudo que diz respeito à nossa adoração. Mas Ele vai mais profundo ainda. Jesus conhece tudo o que se passa no nosso coração. E como eu partilho da ideia da tricotomia, eu não posso deixar de dizer que Jesus permeia o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Jesus que está presente em todo o nosso ser. É um Jesus que sonda, que conhece, que sabe e que quer transformar os nossos corações. Queridos, isso é muito tremendo para a nossa vida. Isso é muito tremendo para nós. E eu quero que você compreenda esse Jesus dessa maneira. Um Jesus que é Deus, que é onisciente, que é onipresente e que permeia todo o nosso ser. Amém? Você pode ficar de pé? Que a graça do Senhor alcance você. Jesus renova a alegria. Jesus purifica a adoração. Jesus sabe das nossas intenções. Todo o nosso ser é permeado por Ele. Não há nenhum espaço da nossa existência que fique imune à sua ação. Meu irmão, minha irmã, não existe um cantinho sequer da sua vida que Jesus não conheça, que Ele não saiba, que Ele não tenha acesso. Não existe senha, não existe código de segurança para Jesus acessar a sua e a minha vida. Não existe nada que a gente faça que Jesus não possa romper e adentrar no mais íntimo do nosso ser. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê e Ele está ali, junto com você no seu quarto, junto com você no seu trabalho. Ele quer devolver uma vida familiar estável. Como é que está a sua família? Como está o seu lar nesses 7, 8 meses de pandemia? Como está a sua casa? Ele quer devolver
uma vida familiar estável, Ele quer restaurar. Por isso que Ele vai no casamento em Caná, por isso que Ele está lá junto com aquele casal, porque Ele não queria que aquele casamento já começasse com problemas, com dificuldades. Imagina como aquele casal iria ficar marcado na sociedade daquela época. Você conhece o fulano e a Beltrana? Sim, claro, imagina, é aquele casal que faltou vinho no dia do casamento deles, que vergonha, como eles foram mão de vaca. Eles ficariam marcados negativamente para toda a sua vida, trariam peso para aquele novo casal. Então Jesus vai lá justamente para impedir isso. Mas mesmo que as coisas já tenham acontecido, meus irmãos, Ele quer devolver uma vida familiar estável. Ele também quer devolver uma verdadeira adoração. Como está a sua relação com Deus nessa pandemia? Você se aproximou do Senhor ou você se afastou do Senhor? Jesus alcançou o seu coração ou seu coração ficou mais distante dele? Ele quer devolver a verdadeira adoração. Nessa pandemia, muitas pessoas não puderam vir ao templo e muitos ainda não podem vir ao templo. Mas isso afetou de alguma forma a sua relação com Deus? Ou isso foi um impulso para você se aproximar ainda mais de Deus? Já que eu não posso ir no templo, então eu vou ler a Bíblia mais todos os dias, eu vou orar mais todos os dias, eu vou buscar mais a Deus todos os dias. Ele veio para restaurar a verdadeira adoração, mas Ele também quer restaurar as nossas emoções. Meu irmão, minha irmã, como você chega no final do ano de 2020? Já acabou o ano, se você não se deu conta. Se você não percebeu, 2020 já acabou. Como você chegou no final desse ano? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Como é que você está psicologicamente? Esse ano afetou muito a sua vida psicológica, seu emocional? Esse ano te desestabilizou? Jesus quer restaurar as suas emoções. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer restaurar a saúde plena para você. Ele quer estabelecer o senhorio no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Ele está presente nos lugares materiais e também nos lugares imateriais. Ele está presente em nossa casa, Ele está presente na nossa igreja e Ele está presente no nosso coração. Portanto, não podemos ocultar dele nada da nossa vida doméstica. Meu irmão, a gente não pode ocultar nada de Jesus do que passa debaixo do nosso teto e dentro dessas quatro paredes. Há um ditado que diz que dentro de quatro paredes só quem sabe é o marido e a mulher, né? Mas Jesus também sabe. Para dentro do muro da nossa casa, Jesus sabe tudo que acontece dentro do muro daquela casa. Jesus ouve cada palavra, cada forma, cada maneira com que a gente se relaciona, porque Ele está lá dentro das nossas casas. Esse Jesus está também dentro da nossa igreja, e oxalá Ele esteja aqui dentro da nossa igreja. Oxalá Jesus seja convidado para estar na nossa igreja, mas Ele também está dentro dos nossos corações. Vida doméstica, vida religiosa e vida pessoal. Ele sonda, Ele permeia todo o nosso ser. Jesus se faz presente, queiramos nós ou não. Portanto, meus irmãos, desfrutemos dessa presença de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fala ainda ao nosso coração no decorrer deste culto, dessa celebração. Impacta os nossos corações. Ministra, Pai, agora e aplica essa palavra que vem, ó Pai, do Teu coração para as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos ensinar tudo aquilo que o Senhor nos deixou, porque essa é a missão do Consolador, nos ensinar. E isso que João escreve aqui, agora o Espírito vai nos ensinar durante esta semana. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.